dominar sobre essa vontade. Quero cumprimentar os irmãos nesta noite com a santa e poderosa paz do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. E agradecer pastor Kleber e sua família, pastor Luciano e toda a sua equipe de obreiros, ministério, colégio ministerial dessa igreja. Uma coisa muito interessante nesta noite, nesses dois textos, o porquê que eu escolhi esses dois textos. Em Lucas, capítulo 5, é o momento quando Jesus encontra com Pedro, Tiago e João. E é também o início do ministério de Jesus. Eu gostaria que você colocasse, por gentileza, e aconteceu que apertando a multidão, eles foram ali com um propósito. A multidão foi ali com um objetivo. Qual foi? O de ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. E chegando ali para ouvir a palavra de Deus, então viu dois barcos juntos. E a Bíblia diz que ele olhou, viu aqueles dois barcos que estavam ali na praia, no lago, ali em Genezaré, e os pescadores não estavam neles, eles haviam desembarcados e estavam lavando as redes. E o fato deles estarem lavando as redes e terem ancorado os barcos é porque eles haviam terminado o seu trabalho de passar a noite toda pescando, que essa era a profissão deles. E eles então estavam ali e viram aquelas pessoas se ajuntando, e mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem saber quem era Jesus, eles estavam ali fazendo o seu trabalho de ancorar os barcos, de poder lavar as redes. Tem todo um ritual, para ancorar o barco, para poder tirar as ferramentas, se assim eu posso dizer, as redes para lavar. Ou seja, eles estão ali fazendo um trabalho de encerramento de atividade, correto? Eles tinham ido pescar, era a profissão deles, era o trabalho deles, era o ganha-pão deles, e eles haviam voltado e estavam ali muito frustrados, eles estavam muito tristes, eles estavam realmente com a mente deles muito voltada para aquela derrota. Eu acredito que o fato deles desse evento estar registrado aqui é porque era incomum. Eles nunca iam para o mar pescar e voltavam sem peixe. Sempre tinha peixe, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tinha peixe. Mas aquele dia, exatamente, especificamente, eles não conseguiram pescar nem um peixe. E aí, eu estou falando de 3 homens, Pedro, Tiago e João, que eram homens treinados, homens que tinham conhecimento do mar, sabiam a direção do vento, sabiam a localidade onde eles pescavam os peixes, não é? E eles estavam muito frustrados naquele dia. Acontece, irmãos, na nossa vida a mesma coisa. Há dias que nós não temos sucesso,
Há dia que nós levantamos e as coisas não funcionam bem. Tem dia que a gente acorda e parece que todas as forças estão contra nós. Tudo que nós vamos fazer dá errado, não funciona, não é? Você vai para o seu trabalho, que você está acostumado a fazer todos os dias, mas naquele dia, aquele trabalho parece difícil, a venda não acontece, o produto não sai, você fica frustrado, notícias ruins chegam, não é? Para você, mas eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei a sua história. Talvez você está lutando com um ente querido que está doente, né, hospitalizado, enfrentando uma enfermidade que talvez nem tem cura. Eu não sei, mas eu sei que quando você chega do trabalho, quando você volta dos seus afazeres, o Senhor Jesus Cristo, Ele aparece. E quando Ele aparece, oh glória, a primeira coisa que está escrito aqui é que quando Jesus chegou, Ele viu. E o que Ele viu? Ele viu 2 barcos. E a Bíblia diz que Ele escolheu um barco. E aquele barco era o de Simão Pedro, o homem que estava frustrado, o homem que não havia pegado nenhum peixe naquela noite, o homem que estava triste, derrotado, se sentindo humilhado, porque ele sabia pescar. Mas Jesus escolheu o barco dele. E a Bíblia diz que ele entrou no barco. E a Bíblia diz que ele posicionou o barco. Ele disse: eia, afaste esse barco mais para lá. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é nos posicionar, é nos colocar no lugar certo. Muitas das vezes Ele chega, o nosso barco está no lugar errado. Para começar, lugar de barco não é na terra, não é ancorado. Lugar de barco é na água, é navegando, é trabalhando. Muitas das vezes o Senhor chega na nossa vida e nosso barco está na terra, ao invés de estar na água. E Jesus chega e diz: tira esse barco, desancora esse barco daí, chega ele mais para lá, coloca ele mais adiante. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco. Ora, o Senhor Jesus podia ter entrado no barco e sentado em qualquer lugar. Ele não era pescador, ele não navegava com barcos, ele simplesmente podia escolher qualquer lugar e sentar, mas não, ele sentou numa posição de timoneiro, de capitão, de navegante, porque ele senta e começa agora a dar instruções para o povo que estava ali na beira da praia. Quantos estão me entendendo nesta noite? Porque tudo estava errado, mas agora Jesus chegou, agora Jesus apareceu, agora Jesus está no meio deles. Oh, glória a Deus, aleluia. Para aceitar as propostas que vêm do Senhor Jesus, exige não apenas fé, mas exige de nós coragem, compromisso, determinação e perseverança. Tem pessoas que querem seguir Jesus, mas querem seguir do jeito deles, querem seguir da maneira deles, querem seguir do modo deles. Mas quando Jesus chega, Ele bota a ordem. Chega o barco para lá, eu vou assentar aqui, daqui eu vou ensinar. E quando Ele acaba de ensinar, o que Ele faz? Ei, cadê os pescadores desse barco? Ah, tá ali, Pedro. Ah, chama ele lá. Opa, entra aqui. Olha, leva esse barco até aquela direção.
Jesus está aqui para dar ordem. Ele está aqui para direcionar. Ele está aqui para posicionar sua vida nesta noite. Não é porque o dia foi ruim. Não é porque você está com um parente enfermo. Não é porque você perdeu o emprego que Jesus vai te abandonar. Não. Ele chega e fala, não, vai ter peixe. Vai ter milagre, as coisas vão acontecer, mas precisa posicionar o seu barco, leva naquela direção, os peixes estão ali. Oh, e Pedro faz uma coisa que nós fazemos. Quando chega alguém aqui e fala, olha, vamos orar. Fulano de tal está com câncer. Já era. Câncer mata. O câncer não tem cura. O câncer, né? O câncer, a pessoa às vezes toma remédio, faz químico, mas isso não vai acontecer. Foi isso que Pedro fez. Senhor, não adianta nós levarmos o barco para lá. Senhor, não adianta nós pescarmos. Nós já fizemos isso a noite toda. Pedro começa a argumentar contra as ordens de Jesus. O senhor sabe, eu sou pescador. Eu tenho conhecimento. Nós passamos a noite inteira. Não pegamos nenhum peixe. Mas Jesus insiste. Põe teu barco lá. Lancem as redes. E Pedro diz sobre a tua palavra, ou seja, de mim, só não precisa esperar nada. Eu acho que não vai acontecer nada. Para mim, eu vou, quer saber mais? Eu vou lançar, porque o Senhor está mandando. Mas não porque eu quero, porque eu sei que não tem peixe. Eu fiz isso a noite inteira. Tem alguém aqui que já viu pessoas assim? Você chega, direciona, mostra o caminho, ensina, e ele fica, não, eu já fiz isso, isso não funciona, mas rapaz, faz de novo, tenta outra vez, não, mas não vai dar certo. Assim que Pedro estava, mas quando ele lança a rede, não é? Ele vai ser como aquele irmão que está aqui no nosso meio hoje à noite, que vai dizer para aquela pessoa com câncer, ele vai dizer assim, você vai ser curado. Eu creio num Deus maravilhoso. O nome dele é Jesus Cristo. Ele curou fulano, ele curou ciclano, tudo de câncer. Você também vai ser curado. Eu vou liberar uma palavra de cura na sua vida. Essa é a pessoa que crê, essa é a pessoa que acredita, essa é a pessoa positiva. Não aquele que fica só com negativismo. Não dá certo, não vai, é difícil, mas Pedro lançou a rede. Oh, glória! Em quantos barcos Jesus entrou? Eu pergunto para vocês, em quantos barcos Jesus entrou? 1. E quantos barcos tinha? 2. E quando eles lançaram a rede, que eles encheram os barcos de peixe, quantos barcos eles precisavam encher? Os 2. Olha que coisa interessante, amados irmãos. Agora aqui no 21, os irmãos sabem que dali em diante, Jesus começou a juntar os discípulos, não é? Veio Pedro, Tiago e João, depois veio Natanael, depois veio Tomé, depois veio André, foi vindo todo mundo, né? E Jesus começou a fazer os milagres. E aqui nesse ponto específico, eu quero que você grava isso nesta noite. Aqui na praia de Genezaré, aonde aconteceu esse evento, os discípulos deixaram os barcos e as redes para seguir Jesus e ouvir a palavra de Deus. Gravou isso? E as coisas foram acontecendo, os milagres foram andando, não é?
nós temos, além de Lucas 5 e além de São João 21, nós temos a passagem também de Mateus 17, não precisa ir lá. É só para falar sobre quando Jesus mandou pescar o peixe e que na boca dele iria ter uma moeda. Isso é o sinal de quê? Nós estamos falando de alguém que está vendo a moeda na boca do peixe no fundo do mar. Nós estamos falando de alguém que vê muito mais do que nós. Nós estamos falando de alguém que é muito maior do que a terra, é maior do que a lua, o sol, as estrelas. Nós estamos falando de alguém que é maior do que o universo. Nós estamos falando de alguém que é maior do que as galáxias. Nós estamos falando dele, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Olha que coisa engraçada. Eles viram os milagres. Eles viram, né? Pedro viu Jesus transfigurar, Pedro, Tiago e João. Eles viram a presença de Deus entrando, se aproximando de Jesus de tal forma que eles ficaram cegos. Eles não enxergavam mais nada, só viam luz, E era uma pequeníssima amostra do que é o nosso grande Deus. Eles viram grandes milagres, cegos vendo, surdos ouvindo. Eles viram tudo isso, aproximaram, né? Realmente eles estavam vivendo uma vida muito maravilhosa diante do Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. É que tem tanta coisa boa aqui, mas eu não vou poder falar tudo. Ele viu o barco, ele entrou no barco de Pedro, ele posicionou o barco, ele se posicionou dentro do barco. Não é só você olhar a posição da igreja, mas você tem que se posicionar também dentro da igreja. Quantos estão me entendendo nesta noite? Não é? Agora com o barco no lugar certo, com o Senhor no comando dentro do barco, dando as ordens, as coisas começam a andar. Lucas capítulo 5, versículo 1, Jesus chegou fazendo esses milagres, vendo os barcos, entrando dentro dele, fazendo a pesca maravilhosa, e os discípulos não os conheciam, não sabia quem era Jesus. Eles conheceram naquele dia, ficaram sabendo ali na hora, não é? Então eles ficaram extasiados, largaram tudo, jogaram as redes fora, deixaram os barcos, abandonou tudo e passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção, depois, né, da crucificação, quando Jesus é crucificado na cruz do Calvário, quando eles estavam acostumados a ver Jesus só dando ordens, a ver Jesus só realizando milagres, a ver Jesus só falando maravilhas, a ver Jesus só ensinando. Ele era chamado de mestre dos mestres. Todo mundo queria ouvir Jesus. Eles acompanharam ali, eles foram ali atrás de Jesus. Mas agora, aqui no fim do livro de São João, eles se deparam com uma coisa terrível. Aquele Jesus que manda, que dá ordem, que faz milagre, agora está subjugado, debaixo de açoites de soldados. Ele está ali, caminhando no meio da multidão, em silêncio, e apanhando, as pessoas cuspindo na sua cara. Ele está ali, vendo as pessoas levar ele para vários tribunais, leva para Pilatos, leva, não é? Ninguém queria saber, não tinha ninguém por ele, e os discípulos assistiam aquilo tudo. Eles ficaram espantados de ver até, e ainda acontece coisas como eles, na hora que os soldados perguntam se ele o conhece, ele pega e diz, não sabemos quem é, não é? Todos esses traumas que foram gerados, e até que Jesus é crucificado, depois Jesus ressuscita. Mas eu não quero falar sobre a ressurreição nesta noite. Eu quero dizer para vocês que depois que Jesus morreu, e mesmo que ele foi ressuscitado,
Aí nós chegamos aqui em São João, capítulo 21. E aí manifestou-se Jesus outra vez. Aonde? No mesmíssimo lugar de Lucas capítulo 5. Na mesma praia, no mesmo lugar. Talvez estava lá os mesmos barcos, as mesmas redes. Oh! E Jesus se aproxima outra vez dos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou como? Manifestou assim, versículo 2. Jesus chega e ele depara com uma coisa terrível. Ele depara com uma coisa triste. Jesus depara com uma coisa horrenda. E eu vou explicar para vocês. Dá tempo? Dá tempo de eu explicar para vocês o que Jesus viu depois de ressuscitado, corpo glorificado. Agora ele não precisava de portas, ele não precisava de paredes, ele simplesmente surgia nos lugares, né, como se nada houvesse na frente. E ele surge no mesmo mar, na mesma praia, no mesmo lugar. Quando ele viu 3 homens, Pedro, Tiago e João, animados, espantados, olha que milagre, vamos seguir esse homem, vamos atrás dele, vamos, e acompanharam o Senhor Jesus Cristo. Aí quando Jesus chega, os discípulos agora têm outra ideia. Agora, lá em Lucas 5, eles não conheciam Jesus. Agora aqui em João capítulo 21, eles conhecem Jesus. Eles viveram com Jesus. Eles comeram com Jesus. Eles dormiram no mesmo lugar que Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles viram os milagres. Eles viram as maravilhas. Eles assistiram. Outro dia eu estava numa universidade e eu falava com os alunos, porque estava discutindo sobre ética, e eles estavam usando a parábola do bom samaritano, né, a passagem do bom samaritano, para discutir sobre ética. Os discípulos, não é? Eles eram tão ignorantes, eles não tinham conhecimento, não é? Eu levantei e disse, opa, não é assim não. Não é assim não, o senhor conhece a Bíblia, o senhor já leu a Bíblia? Não é isso não. Eles passaram 3 anos, 24 horas por dia, assistindo, vendo e ouvindo o maior mestre que já passou nesse mundo. Eu pergunto para você, qual faculdade que tem 3 anos de 24 horas por dia, com um professor ali disponível, falando sobre a vida, falando sobre as coisas, falando sobre os perigos, falando sobre como nós devemos nos comportar? Meu amigo, se engana não, os discípulos eram os mais instruídos que tinham, porque tanto é que quando Pedro chega em Atos capítulo 2 e faz aquele discurso, os mestres, os doutores olham e falam, quem é este que fala como doutor? Depois de 3 anos, aos pés de Jesus, qualquer um vira mestre e doutor. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E outros 2 discípulos. Bom, você tem Pedro, Tiago e João, tem Natanael, e você tem Tomé, são 5. Mais 2 que a Bíblia não diz o nome dele. Quantos discípulos haviam lá nessa reunião? Diga comigo, quantos? 7. A maioria, porque havia 12, agora tem 7, é a maioria, não é? A maioria. E eles estavam em reunião, na beira da praia, no mesmo lugar que eles conheceram Jesus. O que foi que Simão disse? Vou. 1, 2, 3, olhando todo mundo para mim. E eu quero que vocês falem bem forte, porque era uma reunião. Eles estavam discutindo. E agora?
o que nós vamos fazer. Você quer saber o que eles estavam discutindo? Eles estavam discutindo o que eles iriam fazer a partir dali. Jesus foi crucificado, ressuscitou, mas desapareceu. Ele não está mais nesse mundo. Nós não temos mais Jesus. Então, meu amigo, vamos cuidar da nossa vida. Vamos voltar para o que nós éramos. E Pedro pega junto com esses irmãos e ele fala: eu sei. Tem outra tradução que diz, que Pedro diz assim: eu não sei sobre vocês, mas eu vou pescar. Diga comigo: eu vou pescar. Pastor Pedro, que bobagem é essa? Qualquer um pode falar isso. Qualquer um pode dizer: ei, eu estou indo pescar. Mas, meu amigo, eu estou falando do apóstolo Pedro, que largou tudo. Largou casa, largou cidade, largou emprego para seguir Jesus. E agora que era a hora dele dar continuidade ao ministério de Jesus, ele reúne com o discípulo e fala: eu mesmo não vou mexer com isso mais não. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. O que ele fazia, eu vou pescar. Lucas capítulo 5. Os discípulos deixaram as redes e os barcos para seguir a Jesus. Me acompanhem. João capítulo 21. Os discípulos largam Jesus para voltar a pescar. Tá ficando sério, não tá? Tá ficando sério, não tá? Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Os outros, ao invés de arrazoarem com Pedro, nós não podemos fazer isso. Esse caminho que nós entramos não dá para voltar mais. Nós já ficamos com o mestre. Nós convivemos com ele. Ele foi morto na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. Nós não podemos. Não. Sabe o que eles disseram? Você vai voltar a pescar? Nós vamos contigo. Mais 6 que tomam a mesma decisão. Opa! Nós vamos contigo. E foram. E subiram logo para o barco. Aquele barco velho. Ficou lá 3 anos parado. Rede arrebentada. E eles subiram logo para o barco. Depois de 3 anos, nem sabia mais pegar na rede, nem conhecia mais o barco. Não, o resultado foi um fiasco. O resultado foi, deixa eu te falar uma palavra agora, pode gravar. Quando você toma a decisão de largar suas coisas para seguir Jesus, é só milagre, é só vitória, é só coisas boas, é só realmente alegria, é só glórias a Deus, é só aleluia, é só sucesso. Mas, meu amigo, quando você larga o Senhor Jesus para voltar para suas coisas, para os seus negócios, para voltar para o seu barco velho, é só derrota. Não adianta levar o barco e pescar, porque lá em Lucas 5, Jesus estava dentro do barco, dando as ordens: segue o barco para lá, vai por aqui, os peixes estão ali. Mas agora Jesus não está. Barco sem Jesus é naufrágio. Barco sem Jesus é fim da linha. Barco sem Jesus não tem peixe. Eu te pergunto nesta noite: quem quer estar num barco que Jesus não está nesta noite? Levanta a mão. Eu quero estar aonde Jesus está. Olha só que coisa interessante. E sendo já manhã, significa o quê? Que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nadinha, nem um bagre.
Em Lucas 5, eles passaram a noite toda e amanheceram o dia sem pegar nada. Em nenhuma das duas situações, Jesus não estava. Mas o que eu quero dizer para você hoje à noite, não importa se seu barco é grande, não importa se você nem tem barco, mas arruma um nesta noite, aonde Jesus possa entrar. Arruma um lugar na sua vida que você possa colocar o Senhor Jesus. Coloca Ele nos seus negócios, coloca Ele no seu trabalho, coloca Ele na sua faculdade, coloca o Senhor Jesus na sua igreja. Você sabia que tem igrejas que não tem Jesus? São igrejas e não tem Jesus? Pois é, temos que colocar Jesus lá. Coloca Deus na sua família, coloca Deus no seu casamento, coloca o Senhor Jesus nas suas atividades e você vai ver, tudo vai mudar. 21:4, cedo já de manhã, eles veem alguém lá na praia. Eles estavam tão perturbados que depois de passar 3 anos junto com Jesus, também não conheceram. A mesma coisa. Sabe o que Jesus estava mostrando para eles? Eu fui crucificado, mas eu ressuscitei, viu? Eu fiz lá e vou fazer aqui agora. Que coisa maravilhosa! E Jesus começa com a mesma coisa. O quê? Dando orientações, dando ordens, mostrando o caminho, mostrando a direção. A direção do quê? A direção da vitória, a direção do sucesso, a direção, não é, do encorajamento, a direção de ganhar o pão, a direção de você não passar necessidade. Ei! Porque Jesus estava na praia gritando para eles lá dentro da água. Oh, glória a Deus! E lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Próximo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Até esse momento, eles não sabiam quem estava falando com ele. As igrejas hoje estão assim, ó, cheias de gente que o pastor está falando, está mostrando, está indicando, e eles nem sabem de quem que ele está falando. É grave, é ou não é? É grave. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de quantos? 153 grandes peixes. E sendo tantos, não rompeu a rede. E aqui eu quero terminar, tá, gente? Não dá. Tem mais, mas não dá. Porque isso aqui, na verdade, é um seminário que eu faço. E eu traduzi tudo para botar numa mensagem para vocês aqui nesta noite. Deixa eu falar para você 2 coisas que vocês não podem ir embora sem isso hoje. Lucas capítulo 5. O que aconteceu com as redes? Rasgaram. As redes não aguentaram. São João capítulo 21. O que aconteceu com as redes? As redes não rasgaram. Quando Jesus vem, depois de crucificado, depois de ressuscitado, ele é tão glorioso que tem peixe frito, tem pão, redes não rasgam, porque agora o Senhor está no comando. E a última coisa que eu quero falar antes de encerrar: quantos peixes tinha? 153. Lá em Lucas 5, quantos peixes tinha? Não sei, nem dava para contar. Era tanto peixe
porque eles não conseguiram contar. E eu quero terminar com isso. Sabe por que eles não conseguiram contar os peixes? Porque Jesus não tinha controle deles. Eles podiam fazer o que quiser. Eles não eram convertidos. Eles não estavam com Cristo. Eles acabaram de conhecer Jesus. Então, Jesus, larga. Eles podem pescar o tanto de peixe que eles quiserem. Vai lá. Não tem controle. Mas agora que eles passaram 3 anos com Jesus, aprendendo, viu ele ser crucificado, viu ele ressurgir, e está vendo ele agora andar sem precisar de chinelo, sapato, roupa, transporte, telemóvel, nada, atravessando as paredes gloriosamente. Não há barreira física para ele mais. Para Jesus agora, lá Jesus tinha barreira, porque era só o Filho, o humano, para poder cumprir, não é? Mas aqui não tem mais barreiras. Mas e nós? Nós não. Nós precisamos ser controlados. Precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Então eu vou fazer o milagre outra vez, mas desta vez vai ser controlado. Desta vez vai ter número. Desta vez vocês vão saber o tamanho dos peixes. Lá na primeira ninguém sabia tamanho, nada. Tinha peixe de tudo quanto é jeito, mas agora não. Agora tem 150 peixes. E esses peixes são grandes, viu? Então tem número, tem identificação. Você pode ser. Jesus está dizendo para eles o quê? Agora sou eu, não mais vocês, mas sou eu que estou no controle. Hoje à noite, você não é Pedro, Tiago e João lá de Lucas 5, não. Hoje à noite, você é Pedro, Tiago e João de João 21. Você hoje tem controle. Você tem o Espírito Santo. Hoje você tem Deus. Hoje você tem Jesus. Hoje você está sendo orientado. Hoje você consegue controlar as suas emoções. Hoje você tem poder para controlar as suas paixões, porque o Espírito Santo de Deus está em você nessa noite. Amo vocês. Deus os abençoe. Muito obrigado. Cadima, siga em frente.